Amém, amém. Se você creu no que você orou, aplauda bem forte o nome de Jesus. Então presta bem atenção aqui. Olha o que diz: bendita és tu entre as mulheres. Está falando de quem aqui? Da Maria, não é? Então está dizendo assim, a Isabel está dizendo assim, você, não é? Porque ela está profetizando na verdade sobre a vida dela. O Espírito Santo encheu a Isabel. A Bíblia diz que ela foi possuída pelo Espírito Santo. Leia lá na sua Bíblia. E quando ela foi possuída pelo Espírito Santo, ela liberou essa palavra profética sobre a Maria. Ela disse: olha, você é escolhida entre todas as mulheres, você é a mais abençoada de todas, não é? Então esse momento aqui, irmãos, eu falei que esse momento é como se fosse uma dobradiça na história da humanidade. Por quê? Porque é o momento da encarnação, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Deus se fez homem, né? Porque o que aconteceu? O Adão, vendeu na verdade, né? A autoridade dele para Satanás, por um prazer, não é? E aí realmente Satanás ele se tornou o príncipe deste mundo, Jesus que declarou isso. E a autoridade passou para ele. Agora, qual que era a solução? Deus não podia simplesmente arrancar a autoridade de Satanás, porque um homem entregou a autoridade para ele. Então, outro homem precisaria vir, por isso que Jesus é chamado de o último Adão. Outro homem precisaria vir e tomar o que o primeiro Adão entregou. Entende? Então Deus tem que se fazer homem. Olha só. Só que ele tem que nascer de uma mulher. Ele não pode simplesmente aparecer. Apareceu Deus homem. Não pode. Porque ele tem que ser completamente homem. Ele tem que deixar completamente a sua glória. Ele tem que ser tentado em todas as coisas sem pecado. Ele tem que vencer o pecado. Então ele não tem nenhuma vantagem. Jesus vem sem nenhuma vantagem. Ele vem como um homem comum. Quem está me entendendo? Não é? Claro, um homem cheio do Espírito Santo. E aí ele vence o pecado. Agora, irmãos, esse momento da história da humanidade, como eu digo, é uma dobradiça, é um divisor de águas, entende? É uma passada de fase, porque nesse momento Deus se fez homem. Então, quem é o grande protagonista dessa história? Deus se fazendo homem, quem é? É Jesus. Claro, é Ele que é o ator principal de tudo aqui. É Ele que é a estrela, Ele que se fez homem, Ele que pagou o preço. Agora escuta, a Maria, ela vai ter uma participação especial nesse filme. Tem alguém me entendendo aqui? Ela tem uma participação muito especial nesse filme, e isso que eu quero colocar para você hoje à noite. Porque, veja bem, eu vejo dois extremos a respeito da Maria na nossa sociedade, nos nossos dias, né? Então, qual que é o primeiro extremo? Colocar a Maria numa posição que a Bíblia nunca colocou. Quem está me entendendo? Não é? Então, muita gente coloca a Maria de um jeito que a Bíblia não fala dela assim. Por outro lado, eu penso que essa parte aqui que eu vou falar é a parte da igreja evangélica, que é o segundo erro, é deixar de dar a honra que a Bíblia dá. Entende? Então, por um lado, as pessoas erram e idolatrar a Maria. E a Bíblia não abre precedente para isso. Por outro lado, a igreja, principalmente a igreja evangélica, tira toda a honra que a palavra de Deus dá para Maria. Isso aqui é muito importante, entende? Porque, irmãos, realmente, ela foi escolhida. Deus não fez um sorteio, entendeu? Eu preciso enviar meu filho como homem, então ele tem que nascer de uma mulher. Eu preciso de uma barriga de aluguel, vamos ver aquela ali. Não, irmãos, ela foi a escolhida por Deus. Tem alguém me entendendo aqui? Bendita és tu entre as mulheres, porque bendito é o fruto do teu ventre, ok? Então, antes eu quero te falar qual que é o meu tema com vocês hoje à noite. Uma mãe extraordinária. Diga glória a Deus. Eu falei dos extraordinários na semana passada. Eu quero falar dessa mãe extraordinária. Uma mãe extraordinária. Porque, irmão, realmente, ela fez algo extraordinário. Agora, antes de eu falar dela, antes de eu falar das respostas que a Maria deu, que vai servir para a mãe, mas vai servir para o pai, vai servir para o jovem, vai servir para todo mundo, não é? Na verdade, o que a Maria fez foi, ela gerou algo extraordinário para Deus. Quem quer gerar algo extraordinário para Deus? Eu quero. Eu quero que a minha vida seja relevante. Eu quero que no final eu tenha gerado algo extraordinário para Deus. Agora, para eu fazer isso, não basta só eu ter sido chamado por Deus, não é? Eu tenho que dar as respostas certas. A Maria deu essas respostas. Agora escuta. Antes de eu te falar isso, eu preciso abrir esse parênteses que é importante para você, né? Porque, justamente colocando esse equilíbrio, né? Como eu te disse, uma parte não dá valor nenhum, não dá o valor que a Bíblia dá, e a outra parte idolatra ela. Então, vamos colocar isso no equilíbrio. Então, primeira coisa aqui, ó.
a Maria, muito importante que a Bíblia diz sobre ela. Então a Maria não é a mãe de Deus, ok? A Maria não é a mãe de Deus. Por que ela não é a mãe de Deus? Porque a Bíblia diz que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra é Jesus. Então, como é que uma pessoa pode ser mais nova do que o filho dela? Então Jesus, olha, né, ele é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Então Maria não pode ser mãe de Deus. Tem alguém me entendendo aqui ou não? O próprio Jesus disse em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ela não pode ser mãe de Deus, está errado, isso está errado. Então é esse valor exagerado que dão que está errado. Não, está errado isso. Outra coisa, ela não permaneceu virgem para sempre, isso é muito importante, porque essa é a falsa doutrina da Imaculada Conceição, né, que é muito falada. Ou seja, ela teve Jesus, mas ela permaneceu virgem porque não tem base. Porque Mateus 13,55 é muito claro. Não é Este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? 4 irmãos, não é? A Bíblia diz que, depois que, antes de Jesus nascer, fala assim que José não teve relação com ela, até que ele nasceu. Depois eles se tornaram um casal normal, como todos os outros casais. Glória a Deus, quem está me entendendo? Então, não existe isso. Essa doutrina da Imaculada Conceição é falsa. E outra coisa, ela reconheceu que necessitava de um Salvador. Olha o que diz Lucas 1,46. Então, disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Quem está me entendendo? Então, ela chamou Jesus de meu Salvador. Então, ela sabia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ela sabia disso. Ela tinha essa revelação. Ela sabia que ela precisava de um Salvador. E outra coisa, ela não é mediadora de coisa nenhuma. Porque a Bíblia diz assim, olha, 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Diga glória a Deus. Amém? Não tem outro mediador, não tem uma outra mediadora, só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Quem está me entendendo? Então, ela não é mediadora de nada, não é? Ela não permaneceu virgem, ela não é a mãe de Deus, mas, entende o equilíbrio? Então, conquanto ela não é tudo isso que fizeram dela, de uma forma errada, fora da Bíblia, irmãos, peraí, a gente não pode menosprezar o que essa mulher foi e o que ela representa para nós. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Então, realmente, o anjo disse, você foi escolhida entre todas as mulheres. O anjo disse para ela, agrada-te, muito favorecido, ou seja, você recebeu um favor muito especial. O Senhor é contigo, meu Deus. Vamos respeitar, não é? Olha o que o anjo disse para ela. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Ele reinará para sempre e o seu reinado não terá fim. Esse filho que você vai gerar. Aleluia. Né? Então, irmãos, agora, então ela recebe esse chamado muito especial. Ela vai gerar algo muito extraordinário para Deus. Agora, isso eu quero te falar hoje à noite. Ela tem que dar as respostas certas. Porque deixa eu te falar uma coisa, não basta você ser chamado. Você vê, vários exemplos na Bíblia, Moisés foi chamado. Mas, irmão, não basta só ele ser chamado. Ele abandonou todo o conforto dele como príncipe, não é? Ele era filho da filha do faraó, ele obedeceu, ele deu uma resposta. Ele pagou um preço. Você vai ver, todo mundo que foi chamado por Deus não ficou assim, tá bom, eu sou chamado, eu vou esperar acontecer agora. Irmãos, tem que ter uma resposta de obediência, uma resposta de sacrifício. Por exemplo, o Abraão é chamado para ser o pai de multidões, o pai de, não é? Beleza, muito legal, vou ficar aqui esperando nada, eu quero o seu filho primeiro. E me entrega o seu único filho. Tem que ter uma resposta. Alguém está me entendendo aqui? Então, irmãos, quais são as respostas que a Maria vai dar? Aí ela vai ser realmente essa mãe extraordinária. Essa pessoa que realmente gerou algo muito extraordinário para Deus. Vocês estão prontos? Então vamos ver comigo a primeira coisa aqui. Primeira resposta da Maria. Diga comigo, uma fé extraordinária. Não, grita com fé, irmão, pelo amor de Deus. Uma fé extraordinária. Olha o que diz Lucas 1,45. Bem-aventurada que creu. Olha só o que a Isabel vai dizer para ela. Bem-aventurado o quê? A que creu.
Qual que é a resposta que ela tem que dar? Para ela gerar realmente isso. Não vai, irmãos, quando Deus nos chama, Ele não amarra uma corrente no nosso pé e diz, bora, meu escravo, você vai fazer o que eu mandei. Não, Ele vai te dar a opção de dizer sim para Ele. Olha só que Deus maravilhoso. Você vê a Esther foi chamada para libertar seu povo, mas a própria Esther disse, não, eu não posso, porque se eu for eu vou morrer. O que foi que o Mordecai disse para ela? Beleza, você está livre para dizer não, mas se você não for, Deus vai levantar outro no seu lugar. Tá beleza, tranquilo. Não quer? Ela disse, não, peraí, está entendendo? Então, Deus deixou a Maria livre, como Ele te deixa livre, Ele te chamou, Ele te deu uma missão, agora fica aí esperando acontecer, né? Fica aí esperando acontecer, você tem que dar a resposta certa. Então, a primeira resposta é essa fé extraordinária, porque olha só, bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Por que serão cumpridas as palavras? Por que serão cumpridas as palavras? Porque ela creu, né? Então ela confiou totalmente no Senhor. Então veja bem, irmãos, ela não focou na incapacidade dela. Primeiro ela disse assim, mas peraí, como que vai ser isso? Porque eu não tenho relação com homem algum. Ela considerou a incapacidade dela. Então não é errado, não é pecado, cara, como que vai ser isso? Deus me deu uma palavra, Deus me fez um chamado, como que vai acontecer isso, né? Entende? Não, mas peraí, você pode considerar isso, mas quando ela considerou isso, mas como é que vai ser isso? Eu não tenho relação. Aí o anjo falou para ela assim, olha, para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Quem está me entendendo? Para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Aí o que foi que ela respondeu? Ela respondeu assim, olha, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a sua palavra. Aleluia. Né? Então o que acontece? No princípio ela disse, peraí, ela fez a conta, não tem como. Ela fez a conta, mas quando o anjo disse, não, mas não tem impossível para Deus. Isso é impossível para o homem, mas para Deus é possível. Ela disse, estou aqui, eu acredito, eu vou. Então a primeira coisa, irmãos, ela creu. Agora presta atenção que eu vou te falar aqui, é muito chave. Você pode dizer para mim assim, eu creio, tá? A Bíblia diz, lá em Romanos 12:3, que Deus repartiu com cada um de nós uma porção de fé. Então, realmente, você tem fé. Todos vocês aqui, você tem fé. Você também tem, você também tem, todo mundo tem fé. Só que a questão é a seguinte, uma coisa é a gente ter uma porção de fé, a outra coisa é o que a gente vai fazer com isso. Então, a gente tem que cultivar essa fé. Então, é isso que é a ação que ela tinha que dar, entendeu? Essa resposta que ela tinha que dar, ela tinha que cultivar a fé dela. Para ela ser essa mãe extraordinária, para ela gerar uma coisa extraordinária. O que foi que ela fez? Uma coisa prática que ela fez. Ela foi, a Bíblia diz, né? Porque o anjo falou para ela assim, olha, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Ela já estava velhinha, a Isabel. Já pensou? Uma velhinha, que estava grávida de 6 meses. Que loucura! Que há muito tempo vinha orando por um filho. E aí o anjo falou para ela, olha, a sua parenta, a Isabel, você sabe da história dela, que ela era estéril, desde a mocidade dela. E ela está grávida. Uau, a Maria disse, uau, o quê? Está grávida. E ela está com 6 meses. Então, escuta bem, irmão, como que a Maria fez na prática para cultivar a fé dela? Ela foi lá na casa da Isabel. Ela se aproximou do testemunho, do testemunho certo. Quem está me entendendo aqui? Ó? Né? Então, você foi chamado por Deus. Você tem uma missão de Deus. Você vai gerar algo extraordinário para Deus. A primeira resposta que você tem que dar é crer nisso. Agora, o que você vai fazer? Entende? Na prática, meu irmão, você tem que se aproximar das pessoas certas. Você tem que ouvir a conversa certa. Você tem que ver o testemunho certo. Não é? E não se encher de um monte de incredulidade. Quem está me entendendo? Né? Vamos dizer assim, né? Vamos colocar na prática. Uma mulher, vamos dizer que quer ter um filho, e ela é estéril, ou sei lá o quê, ela não consegue. Aí ela fica assistindo um monte de vídeo, de um monte de aborto, que não é muito possível. E a fulana lá, de não sei de onde, já tentou não sei quantas inseminações artificiais. Irmão, isso não é fé. Quem está me entendendo? Porque aquela semente de fé que Deus deu para ela, nunca vai germinar e produzir da fruta, nunca, não é? Ela tem um pouquinho de fé que ela tem que se expor à palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, então ela tem que se aproximar e ela tem que ouvir coisas certas, coisas boas. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Bons testemunhos, sabe o que eu estou assistindo por enquanto, por esses dias? Eu estou ouvindo muitos testemunhos de igrejas que romperam
muito, que cresceram muito, aleluia. Não é? Eram igrejas pequeninas, mas que cresceram muito. É isso que eu estou. Então, eu não vou ficar ouvindo história que não sei o quê, que a igreja que não consegue, que não pode, que não dá. Não, isso não é fé, isso é incredulidade. Não vou ficar lá assistindo a televisão e um monte de tragédia na minha cabeça, um monte de miséria, que não sei o quê, de desgraça. Não, eu vou me encher da palavra de Deus. Não é? Amém, querido? Amém? Foi lá na casa da Isabel que a Maria ouviu: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre. Aleluia, aleluia. Quem está me entendendo? Amém, querido? Então a primeira coisa qual que é? Eu tenho que crer. E você já tem a fé, já tem a semente da fé. O que é que você tem que fazer agora? Cultivar. O que é cultivar? É plantar. O que é cultivar? É regar. O que é cultivar? É tirar o matinho de volta. A sua parte é cuidar dessa fé, entende? Para que você ouça as coisas certas e veja os testemunhos certos em nome de Jesus, entendeu? Amém? Aleluia, aleluia. Muito bem. A segunda resposta que a Maria vai dar para gerar algo extraordinário para Deus. Diga comigo, uma obediência extraordinária. Diga assim, uma fé extraordinária. Diga uma obediência extraordinária. Porque é muito interessante isso aqui, irmãos, essa outra resposta. Porque olha só o que diz Lucas 1,38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aqui está a serva do Senhor. É muito importante isso porque quebra, né, esse pensamento de que ela é rainha do céu, não é? Então imagina, se ela é a mãe de Deus, então ela é a esposa do Deus Pai, não é? Entende? Então não, irmãos, ela não se coloca assim. Ela diz: aqui está quem? A serva e não a rainha. Ela não se coloca de igual para igual com Deus. Ela diz: aqui está a serva do Senhor, e se cumpra em mim conforme a tua palavra. Quem manda é o Senhor. Ela se coloca como serva, então ela vai obedecer. Irmão, escuta bem. Todo chamado de Deus, pode ler a sua Bíblia, estude a sua Bíblia. Todo chamado de Deus tem uma prova de obediência. Irmão, com todo mundo foi assim. Deus chamou a Esther, teve a prova de obediência. Ela arriscou a vida dela. Ela disse: eu irei na presença do rei. Se eu morrer, tão somente morri. Só orem por mim, eu vou lá. O Abraão foi lá e também teve a prova de obediência dele. O José teve prova de obediência. Pensa, irmãos, a Miss Universo se ofereceu para ele na casa do Potifar. Ele disse: como que eu pecaria contra o meu Deus? Entende? Então todo chamado vai ter uma prova de obediência. Não tem outra. Pastor, eu quero ser chamado, aleluia, ore por mim para eu ser chamado, tá? Mas não complica a minha vida não, tá? Porque eu não quero perder meu emprego, eu não quero perder meu salário, eu não quero perder minha herança, eu não quero perder nada, eu só quero ganhar. Então irmão, desiste desse chamado. Não é? Porque não tem isso, irmão. Não tem isso. Então veja bem, ela está pronta para sofrer risco. Ela está pronta para mudar a agenda dela de mocinha. Os teólogos dizem que ela tinha entre 14 e 17 anos. Ela era uma adolescente quando isso aconteceu. Então, ela vai virar a agenda dela de cabeça para baixo. Porque, imagina, irmão, depois que ela tem essa experiência com o anjo, ela chegar na casa dela e dizer: mãe, eu estou grávida. Pensa a confusão que vai dar nessa família, irmão. Pensa a fofocaiada que vai rolar nesse WhatsApp, nesses grupos. Como? De quem é? É do Espírito Santo. Quê? Nunca aconteceu isso na história da humanidade, menino. Pois é, mas eu fui a primeira. Como que ela vai explicar isso para o noivo? Para o José, que nunca tinha tocado nela. Amor, senta aqui, eu quero te contar uma coisa. E aí começa a contar a visão e tal, muito legal e tal. Eu vou ter um filho. Aí o José fica todo empolgado, né? Puxa, sério, amor? Sério. E aí eu vou ter um filho. E ele vai reinar para sempre. Ele vai herdar o trono de Davi. Glória a Deus. José tem... E amor, então a gente tem que casar logo, né? Não, amor, você não entendeu. Eu já estou grávida. Irmão, você pode imaginar isso? Ela vai obedecer radicalmente esse comando, irmãos. Não é? Porque ela sabia o que estava escrito em Deuteronômio 5:29, quero que vocês me acompanhem. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me
e para me obedecer. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Ela sabia disso, ela lia a Bíblia dela, ela lia Deuteronômio, ela já tinha lido isso. Então, irmãos, ela sabia o preço da obediência. Quando os caras chamaram ela para transformar água em vinho, sei lá, para resolver o problema, né, da falta de vinho, o que foi que ela falou? Ela disse, João 2,5, ela disse, façam tudo o que ele mandar. O segredo é a obediência. Ela sabia que o segredo para a gente gerar algo extraordinário para Deus é a gente obedecer radicalmente. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Então, irmãos, eu quero, você também quer, gerar coisas extraordinárias para Deus, como a Maria. Mas nós temos que dar as respostas certas. A primeira resposta é crer. Agora, não é só crer, a gente tem que cultivar a nossa fé. Amém, queridos? Amém? Você está lá com aquela pessoa que só fala o tempo todo, irmão, derrota. Só fala que não vai dar. Ah, menina, a fulana já tentou isso muito e não conseguiu. Irmão, Deus te dá um conselho. Deus te dá um conselho. Tem tanta gente para você conversar. Né? Aí fica lá assistindo aqueles vídeos só desgraça. Sai daí, irmão. Sai daí. Você não está cultivando a sua fé. Quem está me entendendo? E aí, então, a outra coisa a segunda resposta é realmente, é obedecer. Eu quero te dizer, vai custar um preço. Vai custar um preço. Amém, queridos? Muito bem, a salvação é de graça, mas seguir a Jesus vai custar tudo o que nós temos. Quem está me entendendo? Não é? Jesus falou isso, ele falou isso. Ok? Muito bem. Então, a terceira e última coisa para a gente orar. Então, qual que é a primeira? Me ajuda aí. Uma fé extraordinária. Não é qualquer fé, não. Diga comigo, uma fé extraordinária. Qual que é a segunda coisa? Uma obediência extraordinária também, irmão. Não é qualquer obediênciazinha, não. Tá bem? E último lugar, uma intimidade extraordinária com o Espírito Santo. Porque o anjo vai dizer assim para ela, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então presta bem atenção aqui. Pastor, beleza, está ficando difícil para mim, porque uma fé extraordinária, uma obediência extraordinária, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu poderia começar por essa última aqui. Porque, irmão, se a gente estiver cheio do Espírito Santo, as duas primeiras vão ser consequências. Quem está me entendendo? Entende? Então, o que é que o anjo diz para ela? O anjo diz assim, porque ela diz, mas é impossível, eu nunca tive relação com anjo, com homem algum. Como que isso vai acontecer? Aí ele fala assim, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O que é que o anjo diz para ela? O segredo é você estar cheia do Espírito Santo. Não é? Irmãos, para nós darmos as respostas certas, nós temos que cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. Porque senão a gente vai voltar para a lei. Entende? Não, eu tenho que obedecer. Se eu quiser fazer alguma coisa extraordinária, eu tenho que obedecer e eu tenho que crer. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Você vai pirar, porque humanamente isso é impossível. Agora, se você estiver cheio do Espírito Santo, entende? A fé é a obediência, até porque a fé é um dom, né? A fé está lá na lista de 1 Coríntios 12 e depois de Romanos 12. A fé é um dom, é um presente que Deus dá. Não é um esforço meu, Ele dá para todo mundo. Agora, qual que é a minha parte? Desenvolvê-la. Amém? Mas, irmãos, se eu estiver cheio... Porque olha só, o que acontece? Tudo que vai acontecer com a Maria é o Espírito Santo que vai dirigir. É o Espírito Santo que, claro, através daquele anjo, vai falar com ela, vai dizer para ela que ela foi escolhida. Quando ela entra em crise, mas como assim? Eu não tenho essa capacidade. É o Espírito Santo que vai dizer para ela, não há impossível para Deus. Olha só, é o Espírito Santo que vai conduzi-la até a casa da Isabel. Ali foi chave, irmão, aquele lugar onde ela foi. Quem está me entendendo que foi chave? Quem está me entendendo que o lugar onde você vai pode determinar a bênção na sua vida? Quem está me entendendo que as amizades que você está construindo pode determinar o seu sucesso ou o seu fracasso? Quem está entendendo que aquilo que você está ouvindo pode determinar se você vai ser uma pessoa extraordinária ou não? Entende? Quem conduziu a Maria para a casa da Isabel? Porque a Isabel estava escondida. E ela estava em outra cidade. Não é? Ela só queria sair quando o bebezinho nascesse, quando o João Batista nascesse. Não é? Era meio que segredo a coisa. Entende? Até o Zacarias foi proibido de falar, ele ficou mudo. Então era um segredo, ninguém podia falar. Aí o Espírito Santo foi lá e contou para Maria, a sua parenta está grávida. E eu quero que você vá visitá-la. E ela ficou meses na casa da Isabel. Quem conduziu ela para lá?
Foi o Espírito Santo. Entende, irmãos? Então, essa chave poderosa da gente estar cheio do Espírito Santo. Agora, eu preciso desmistificar isso aqui com você, porque você pode falar, porque fica muito vago, né? Ah, pastor, entendi. Eu quero ser essa pessoa, eu quero gerar coisas extraordinárias para Deus. Entendi que eu tenho que dar as respostas certas. Eu tenho que ter essa fé extraordinária, essa obediência extraordinária. E entendi que isso só vai acontecer se eu estiver cheio do Espírito Santo. Mas como? Como que é isso? Como que eu posso ouvir a voz do Espírito Santo? Não é? Então, deixa eu desmistificar isso para você que é importante. Porque, irmãos, deixa eu te falar, você está ouvindo a voz do Espírito Santo toda hora. Por exemplo, a Bíblia diz, Salmo 37:4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os anseios do teu coração. Então, se eu te perguntar aqui, quem tem um grande anseio, assim, que te consome, uma paixão, algo que você quer muito que aconteça na sua... Deixa eu ver assim, só acho que tem. Alguns têm, glória a Deus, maravilha. Não estou te dizendo que isso aí é Deus falando com você, mas eu estou te dizendo que existe uma grande probabilidade de isso ser uma coisa que o Espírito Santo está comunicando com você há muito tempo. Irmãos, eu sou neto de pastor. E comecei a usar drogas, vocês sabem, com meus 14 anos, 14 para 15 anos. E eu fui converter só com os 26. Quase morri de overdose. Mas todas as vezes que eu ia na igreja, o que eu me apaixonava, irmão, pensa, o que eu me apaixonava era ouvir a palavra. Sabe, eu ficava ligado assim, cara, eu saía dali, sabe, eu saía dali assim, ligado na palavra, paixão pela palavra. Mas eu não sabia que era um chamado. Né? Eu lembro que uma vez uma mulher, eu fui na casa de uns amigos meus, e tinha uma mulher lá orando por todo mundo, e ela disse que ela queria orar por mim. Eu disse, rapaz, sai fora, eu queria saber de nada, não quero saber de nada. Aí ela me chamou ali, eu quero orar por você. Ela disse, eu vi você conduzindo um grande rebanho. Aí eu falei, glória a Deus, eu vou ser fazendeiro, aleluia. Porque eu não queria saber desse negócio de igreja, eu não queria saber de nada disso. Irmão, toda a minha vida, não é? Lá no fundo eu sabia o que eu ia ser, está entendendo? Então, tinha um anseio dentro de mim, né? Lá dentro tinha um anseio, eu era apaixonado pelos pregadores. Eu olhava e dizia, cara, eu queria ser um pregador, mas era rapidinho que passava vontade. Quem está me entendendo? Os anseios do seu coração podem estar comunicando a voz do Espírito Santo dentro de você. Outra coisa, a paz. Olha o que diz Colossenses 3,15. A paz de Cristo, a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões. Quem já pensou assim, em fazer alguma coisa e sentiu uma grande angústia? Não é? Ou então você pensou em fazer outra coisa e sentiu uma paz que você nem estava entendendo. Né? Eu contei de manhã, né, que a gente planejou por meses uma viagem de moto, a gente viajava muito de moto, eu e a Meila. Por meses a gente fez aquele plano, e reservou hotel, e não sei o quê, revisei a moto seminova. Eu já tinha feito muitas viagens, mas aquela viagem eu fiquei angustiado. Aquela angústia, meu coração chega a bater forte. Na semana da viagem eu tive um pesadelo, que eu caía na moto, junto com a Meila, era um negócio tão terrível. Não, mas isso é coisa do diabo, eu vou. E aquela angústia no meu coração, sabe, aquela angústia, mas não houve nenhuma voz, irmãos. Mas aquela falta de paz estava dizendo, não vai, não é? Chegou o dia da viagem, vamos amor, aleluia, tudo arrumadinho, lá vai a gente, e lá vai eu, né? E aí, 100 e poucos quilômetros depois, eu senti a moto falhar. Quando eu olhei para baixo, o meu pé todo sujo de óleo. O cara lá, quando foi trocar o óleo da moto, deixou um pouquinho frouxo ali onde coloca o óleo. Bateu o motor da minha moto. Eu tive que voltar dessa viagem. Sabe, interromper todo o processo. Irmão, gastei um dinheirão. Sabe, era só eu ter ouvido a voz do Espírito Santo. Era só eu ter dado atenção para aquela angústia no meu peito, dizendo, sai daí, Jackson, sai daí, eu não quero que... E eu vou saber lá no céu, que Deus vai me dizer, meu filho, naquele dia o diabo ia te matar. E eu te livrei. Quem está me entendendo? Não é? Tanto é que nós saímos dali, guardei aquela moto, mandei arrumar aquela moto, vendi minha moto e disse, amor, me aposentei. Né? Também não vendi ainda o capacete, as roupas. Mas olha, escuta bem. A paz de Deus está falando no seu... Outra coisa importante, olha aqui para mim. Outra coisa importante que está falando com você, o Espírito Santo está falando com você, através do seu do testemunho interior. Escuta, interessante isso. Romanos 8,16 fala, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito.
que nós somos filhos de Deus. Então veja bem, você tem um espírito humano, você tem uma mente. O Espírito Santo vive dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa aqui, desmistificando. Uma vez uma mulher falou para mim assim, uma senhora lá da igreja, ela falou: pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus. Ela foi muito honesta, irmãos, porque deixa eu te falar uma coisa. Poucas vezes eu ouvi uma voz exterior. Eu lembro de 3 situações só, não é, que eu ouvi durante todos esses anos. Em geral, o Espírito Santo fala com você através do seu pensamento. Tem alguém me entendendo? Ele testifica com o seu pensamento, que às vezes você nem sabe se foi você ou se foi ele, não é? Às vezes você começa a pensar uma coisa, cara, de onde que veio esse pensamento, não é? Uma ideia extraordinária, entende? Então, até um irmão nosso lá de Belém, ele era um cara que ele tinha uma baiuquinha. O pessoal aqui, os homens vão entender melhor. Lembra do carburador? Vocês lembram do carburador do carro? Ele tinha uma baiuquinha que consertava carburador. E ele quebrado, aquela baiuquinha de madeira, que ele consertava carburador dos carros. Um dia ele acordou assim, ó, injeção eletrônica. Hã? Ele mesmo falando, injeção eletrônica. Aí ele sacudiu a esposa dele e falou: amor, Deus falou comigo. O que é que ele falou contigo, amor? Injeção eletrônica. E o que é isso? Irmão, ninguém sabia o que era isso naquela época. Poucas pessoas ainda mexiam com injeção eletrônica. Os carros tudo era com carburador. Aí ele descobriu que para comprar um aparelhinho da injeção eletrônica, na época, era o valor do celular que ele tinha. O celular naquela época era muito caro, não é? E aí ele trocou o celular dele por um aparelho daquele. Ele é um dos maiores caras de injeção eletrônica de toda Belém. Ele é o cara. Quem está me entendendo? Entende? Então, irmãos, o Espírito Santo falou com ele, falou dentro dele, com o pensamento dentro dele, injeção eletrônica. Ele foi bater lá em São Paulo para aprender sobre injeção eletrônica. E se tornou o cara da injeção eletrônica. Ai, irmãos, eu profetizo na sua vida. O Espírito Santo está falando com você, está querendo falar com você, está comunicando com você, não é? Irmãos, nós não vamos obedecer jamais, nós não vamos crer com essa fé extraordinária jamais, se nós não estivermos conectados com o Espírito Santo. Tem alguém me entendendo aqui ou não? O testemunho interior, presta atenção no seu pensamento, ok? Agora, outra coisa, quer ver? Deus pode falar com você até através da escassez na sua vida. Às vezes a gente só reclama. Mas olha o Elias. Deus chama o Elias, fala para ele ir para Querite. Fala que os corvos vão sustentá-lo com pão. E para ele beber água do ribeiro. Ele fica lá por anos. Até que um dia o ribeiro seca. E aí ele, como assim? Você mandou, e começa a reclamar para Deus. Deus fala assim para ele: Elias, te liga, cara. Não é? O ribeiro secou, vai morrer de sede. Sai daí, macho. Quem está me entendendo? Vai embora. Vai para Querite, vai para Serepta. Tem uma mulher lá que vai te sustentar, eu já providenciei tudo. Quem está me entendendo? Então, em vez da gente estar ali, ó, reclamando. Uma vez uma mulher falou para mim, reclamando do trabalho dela, reclamando porque não sei o quê, porque eu ganhava pouco, porque todo mundo brigava com ela, porque ela não aguentava mais. Eu falei: irmã, quantos anos ela tem? Ela falou a idade dela lá. Muito nova, vai fazer um concurso. Deus está te mandando embora desse lugar, irmão, vai embora. Já deu teu tempo aí. Quem está me entendendo? Mas precisa ouvir uma voz do alto. Deus está falando contigo. A Isabel falou com ela, foi uma profecia. A Isabel liberou uma profecia para ela. O Espírito Santo falou com a Isabel disse: você vai ser a mãe do Messias. E você vai ser a mãe do herdeiro do Davi. Foi uma profecia para ela também. Entende? Deus está falando com a gente, irmão. Presta atenção. Agora olha aqui para mim, vou terminar. Tinha 2 minutos para terminar, eu vou terminar em 2 minutos. Presta bem atenção. É muito chave isso, você já entendeu. Beleza, pastor, eu quero gerar alguma coisa extraordinária. Eu entendi que eu tenho que dar as respostas certas. Eu tenho que ter essa fé extraordinária, que eu tenho que ser intencional em cultivá-la, entendi. Eu tenho que dar essa obediência extraordinária, que todos aqueles que foram chamados para Deus foram desafiados. Eu entendi. Eu tenho que oferecer meu Isaac. Eu entendi. Mas, pastor, isso é muito difícil. Eu vou dizer para você uma coisa. Não é difícil. Olha para mim. Não é difícil. Vocês agora. Não é difícil. Vocês agora. Não é difícil. É impossível. Só se você estiver desenvolvendo intimidade com o Espírito Santo. Aí vai ser poderoso. Você vai estar cheio do poder de Deus. Você já entendeu? O Espírito Santo está comunicando com você de várias maneiras. Agora,
Qual é o grande segredo? Irmãos, quando você, presta atenção, não perca isso. Quando você aceitou Jesus, quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo, quando você entendeu que Ele morreu pelos seus pecados, quando Ele veio, quando ele enviou o Espírito Santo para morar dentro de você, irmão, o Espírito Santo está aí. Deixa eu te falar uma coisa, ei, o Espírito Santo está dentro de você. Quem já entregou a sua vida a Jesus? Não é? Quando Jesus morreu, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, ressuscitamos com Ele. Quando Ele foi para o céu, nós estamos assentados com Ele. E aí Ele enviou o Espírito Santo para viver dentro de nós. Beleza, eu sei disso, está aqui, Ele está aqui. Eu sou o templo do Espírito Santo, aleluia. Quantos templos do Espírito Santo tem aqui? Tá, qual é o problema? É que o Espírito Santo, eu gosto de dar o exemplo da semente. A semente, Jesus disse que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ou seja, ele não germina, ele não se multiplica, ele não produz. Não é? Então, a semente tem que morrer para germinar. O que significa isso? É claro que a semente não morre, o que morre é a casca. Porque se morresse não nascia nada. Mas quando você planta um grão, se você for lá buscar ele depois de alguns dias, você vai ver que aquela casca dele está podre, completamente podre, não é? Talvez ele nem saiu ainda de lá de dentro. Mas por que ela fica podre? Para que a vida tenha força para sair. Porque se ela ficar dura, a vida que está lá dentro não vai conseguir romper a casca. Entende? Então escuta bem. Esse é o segredo dos segredos. O apóstolo Paulo falou assim, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, se a nossa carne não morre, o Espírito Santo está lá dentro. Não é falta dele, será que eu recebi o Espírito Santo? Claro que recebeu, irmão. Você creu, você recebeu. Só que o que acontece? Ele não está conectando com o seu Espírito. Por quê? Porque a sua natureza humana está muito viva. Então, tipo assim, está se alimentando muito das coisas do mundo. Quem está comigo? Não é? Então, o cara gasta muito tempo com televisão, gasta muito tempo com internet, gasta muito tempo com conversa fiada. Ah, não, eu não vejo televisão, eu não vejo internet, mas não lê a Bíblia. Não se enche da palavra. Quem está me entendendo? Você já leu lá, Efésios 5, 18? Enchei-vos do Espírito. Aí o apóstolo Paulo fala como? Falando entre vós com salmos, entoando e cantando hinos de louvor a Deus, dando graças por tudo, sempre. Olha lá, entende? Então, irmãos, é uma ação nossa a gente ser cheio do Espírito Santo. Sabe, não é só a gente vir para uma igreja, ouvir uma palavra, receber uma oração e voltar para casa. Não, irmão. Nós precisamos ser intencionais em desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo. Reservar um tempo para a gente orar, reservar um tempo para a gente ler a nossa Bíblia, reservar um tempo para a gente assistir mais palavras que edifiquem a nossa fé, conhecer mais o Senhor e prosseguir em conhecer. Entendeu? Olha, eu tô lendo a Bíblia há 20 e tantos anos. Eu já li vários comentários de Romanos. Eu amo Romanos, é a carta mais importante da Bíblia. Mas, irmãos, até hoje, eu estou estudando Romanos de novo agora. De novo, porque, irmãos, tem muita coisa ali. Tem muita coisa ali para a gente aprender, para Deus falar com a gente. Então eu quero te desafiar, se exponha, se exponha, se exponha. Desenvolva o seu relacionamento com o Espírito Santo. Quem está me entendendo? Quem quer fazer coisas extraordinárias para Deus? Uma fé extraordinária, uma obediência extraordinária, uma intimidade extraordinária com o Espírito Santo. Fique em pé no seu lugar. Quero orar com você. Aleluia. Olha só, deu certinho.